A verdade de cada um. Sim, é verdade. Afinal, o que tinha acontecido? Eu e a Estela Maris, nós olhávamos uma para outra incrédulas. O Celso, aquele anjo que a socorreu, tinha quitado todas as despesas do hospital. Não era tão simples assim e tão pouco barato. Não era não. Ainda mais num hospital daquele. Eu pensava tudo isso quando eu ainda acelerava de volta para a mansão. Cheguei na mansão, conforme já dito, às 11 horas, um pouquinho depois das 11. Manuel tinha acabado de abrir o portão para que eu entrasse. Eu estacionei o carro. Impossível não ver Dona Maitê até ali, com toda a sua arrogância, a mão na cintura, de onde estava, ela gritou: "Ô, Norma, pelo que você demorou, quero saber tudo. Só pode ter acontecido pior com a cantorazinha de quinta, né? Que foi, ela morreu? Morreu? Não aceito nada menos que isso." De início, eu dei a seguinte resposta: coitada, Dona Maitê, essa noite ela levou um grande susto. Ela não morreu, mas poderia ter morrido. Ela foi atropelada. Ah! Foi atropelada? Foi atropelada? Bem que se diz, né, Dona Norma, que o que se faz aqui, se paga aqui. É isso que ela merece. Ser atropelada, espizinhada, massacrada. Eu quero que ela morra às mínguas. Mas não morrer assim, de morte morrida, sabe? Eu quero que ela fique sofrendo. Eu quero que ela fique sofrendo bastante, sofrendo muito, Norma. Quer dizer então que o dinheiro que eu estou gastando com a peixe bruxa tá valendo. A mulher falou pra mim que ela dá nó no próprio corpo. Eu quero que ela dê um nó. Quero que ela dê um nó no corpo da cantorazinha de quinta. Então tá valendo cada tostão, né? Ela tá, pelo menos, se pagando, né? Se respondo nessa hora tudo o que eu queria responder para Dona Maitê, teria sido muito longa a resposta. O que eu fiz? Preferi me calar e eu fui entrando. A Dona Maitê não me deu trégua, queria mais informações e eu falei para ela sobre o acidente. Mas ainda assim, não era momento para eu falar sobre o desfecho de tudo. Não era a hora ainda. Foi aí que ela me explicou, Dona Maitê, entre gargalhadas. Ô Norma, foi a correntinha com o olho de bode. Foi a correntinha. Eu tive que comprar uma correntinha de ouro. Mas valeu a pena gastar. Foi a correntinha com olho de bode. Eu corrigi, Dona Maitê. A senhora quis dizer a correntinha com olho grego. A Dona Maitê ainda gargalhando. Não, a feiticeira disfarçou bem. Disse que exatamente isso para mim. Era um olho grego na aparência, mas aquilo era, na verdade, o olho do bode do mal. Aquilo era o olho do bode diabólico, o bode do inferno. É o que era! É o que era! Ela trabalhou em cima para que tudo fosse transformado. Porque assim que ela colocasse aquilo, ela usasse aquilo, ela estava usando a hora. Então, assim que ela usasse aquilo, algo de ruim aconteceria com ela. Eu estava esperando. Por isso que eu fiquei essa noite sem dormir. Quer dizer, ela foi atropelada, né? Significa dizer que a minha feiticeira é das boas. A minha feiticeira é das boas mesmo. Tá valendo a pena cada tostão que tô gastando, peixe bruxa. A mulher que se dá um nó no próprio corpo vai dar um nó no corpo da cantorazinha de quinta. Era muito ódio.
a minha patroa já não era reconhecida por mim. Diante das palavras de Dona Maitê, eu comecei a sentir que o negócio era muito mais sério e grave do que eu podia imaginar. Mas eu tinha fé. Eu tinha fé. E aquilo que eu havia feito na igreja, eu tinha certeza que era o que estava agora prevalecendo. Vocês lembram, né? Que eu passei na igreja, que eu conversei com Nossa Senhora da Aparecida, que eu pedi para que qualquer maldade lhe fosse quebrada. A Dona Maitê, de certa forma, tinha alguma satisfação com a informação passada e disse que eu podia descansar. Foi o que eu fiz, afinal eu tinha passado aquela noite inteira em claro. Mas ainda naquela mesma noite, por volta mais ou menos de umas 6 horas da tarde, eu saí. Menti que eu ia cuidar de umas coisas particulares minhas, mas em verdade eu fui atrás da Estela Maris. Eu queria saber como ela estava. Tomando os remédios, ela passava muito bem. E empolgada, ela me mostrou o bilhete que ela havia encontrado no meio do buquê de rosas que o Celso havia levado para ela no hospital. O bilhete dizia assim: ontem à noite eu vinha pela rua quando eu ouvi um grito. Quando eu escutei aquele grito, eu senti no meu coração que eu deveria voar em direção àquele grito. E foi lá, atrás daquele grito, que eu encontrei a mulher mais linda que eu jamais havia visto em toda a minha vida. Se você achar que eu mereço, quero conhecê-la melhor. Foi quando ela me falou: o que você achou, Norma? Que homem é esse? Eu respondi com sinceridade: amiga, eu não sei se eu vou falar uma bobagem, uma besteira, mas da forma como ele surgiu, justamente na hora que você mais precisava, ouso dizer que esse homem não é um homem, é um anjo. Um anjo enviado por Deus para lhe ajudar em tudo. Oh, amiga, você é incrível e fala as coisas mais fantásticas. Você sabia que era justamente isso que eu queria escutar? Foi aí que ela me mostrou mais. Atrás da parte escrita do bilhete havia um telefone. Ela me mostrou e perguntou: se fosse você, Norma, o que você faria? Eu não pensaria 2 vezes, eu ligaria. Acha então que eu devo fazer isso? Acho não, eu tenho certeza. Liga. E na minha frente ela ligou. Eu vi a empolgação dela, saí de perto para deixá-la à vontade. E logo ela me veio empolgada contar: Norma, ele falou que está vindo para cá me ver. Que maravilha, amiga. Você quer que eu vá embora para que vocês fiquem numa boa? Não, pelo amor de Deus, é importante que você fique. Pelo menos você representa a minha família. E rimos as duas. Em coisa de 1 hora, o Celso chegou na simples kitnet da Norma. Trouxe consigo uma champanhe e 3 taças. Ela tinha falado para ele que eu estava. Brindamos os 3. O que ele resolveu chamar, naquele brinde, de o encontro da sua vida. Verdade. Ele não falou mentira, foi verdade. Foi mesmo o encontro da vida de ambos. Celso, ele era uma dessas pessoas raríssimas, um homem espetacular. Falando para que vocês entendam o perfil do Celso agora, prestem atenção. Ele tinha 40 anos, havia sido casado com uma moça de nome Renata, mas infelizmente essa moça morreu muito cedo. Ele tinha apenas 1 ano e alguns meses de casado com a Renata, quando essa moça sofreu um AVC. A Renata teve um AVC aos 28 anos. Tais fatos tinham deixado o Celso profundamente triste, amargurado, arrasado.
e até mesmo descrente de que um dia ele pudesse ainda encontrar um novo amor, alguém. Ele achava que estava terminada a sua vida amorosa. A gente sempre pensa assim, né? Até que 11 anos depois dessa grande tragédia, aquilo aconteceu na vida dele. E agora era revelado pra gente aquela história. Naquela noite, por incrível que pareça, na noite que ele socorreu a Estela Maris, naquela noite ele tinha, na noite anterior, portanto, né? Ele tinha sonhado com a Renata, sua falecida mulher. E olha que sonho! Olha que sonho, presta atenção. No sonho, a falecida esposa dele, a Renata, disse para ele que apenas o vínculo da irmandade seria mantido entre os dois. O vínculo carnal da paixão estava sendo rompido, porque algo novo e grandioso aconteceria com ele ainda naquele dia. Ele teria um sinal para isso. Tudo isso dito pela Renata no sonho. Ele teria um sinal para isso. Ouviria um grito e deveria seguir em direção a esse grito. Gente, foi exatamente isso que aconteceu. Quando ele vinha com o carro, ele escutou o grito de Estela Maris e o restante do encontro vocês conhecem. Mas há muitas coisas que vocês não sabem ainda. Celso, até ali, ele vivia com a mãe, a dona Wanda, e ele tinha uma irmã. A irmã era casada, o nome da irmã Carlota. Qual era o negócio do Celso? Ele havia herdado do pai, o pai, portanto, já falecido. Ele havia herdado um negócio completamente diferente. Pelo menos eu nunca antes tinha ouvido falar que existisse Porto de Areia. Já ouviu falar que alguém possa ter um porto de areia? Pois é o que ele tinha. As atividades de extração de areia são de grande importância para o desenvolvimento social. A extração de areia visa suprir principalmente a construção civil, mas o negócio é muito mais amplo. Conforme a constituição química da areia, ela tem várias aplicações. Eu não sabia. É com areia que se fabrica vidro, você sabia disso? É com areia que se faz o vidro. Pedras de isqueiro, é com areia que se faz. Eletrodos para lâmpada de descarga, é com a areia que faz. Sem contar filtros de água para uso doméstico e até industrial. Jateamento de areia é usado para as gravações e inscrições em monumentos e peças ornamentais. Olha, eu como leiga nunca imaginava que se fizesse tanta coisa com areia. Eu nem imaginei que alguém pudesse trabalhar com areia. Ignorância minha. Noutras palavras, Celso era um homem riquíssimo. Mas isso era apenas um detalhe diante da riqueza do seu caráter. Ele era muito mais rico em caráter, eu diria, do que em dinheiro. E olha que ele tinha dinheiro. Foi esse homem que surgiu naquela noite na vida da Estela Maris. Isso tudo eu tinha que esconder da dona Maitê. Aconselhada por mim, Estela Maris abordou o assunto sobre o filho que ela tinha. Para o Celso, ela abordou o assunto logo no primeiro dia. Eu, inclusive, estava junto, lá na kitnet. Naquele primeiro dia, ela contou sobre o filho. O que foi ótimo, porque ele, Celso, a aceitou exatamente como ela era. Apenas uma coisa pegou com a evolução do relacionamento entre eles: a profissão. Celso dizia que adorava ouvi-la, ela cantava maravilhosamente bem, que ela podia cantar quando ela quisesse, mas não mais assim profissionalmente. Ele havia demorado tanto para encontrá-la, mas agora queria aquela mulher especial só para ele. Aqui eu prefiro não julgar. Faltava o outro lado da moeda.
Faltava o outro lado da moeda, mas como ficaria nessa história, dona Maitê? Teve um momento que eu senti que eu não poderia mais mentir para ela. Enquanto eu pude segurar, eu segurei. Mas eu nunca fui uma pessoa falsa. Eu havia sido colocada naquela história por algo muito maior que eu. Eu não tinha compreendido ainda. Agora a ficha começava a cair. Por que eu havia aceitado aquela missão? Era algo que transcendia o meu desejo, a minha vontade, a minha compreensão. Muito maior que eu, portanto. Só agora eu compreendia. E foi naquele dia que, diante da pergunta de dona Maitê, eu resolvi abrir o jogo. A dona Maitê perguntou: Ô Norma, eu tô achando que isso tá muito demorado. Você me fala que a cantorazinha de quinta tá sofrendo, mas é pouco, Norma. Ela precisa sofrer muito mais. Eu acho que eu tô sendo enganado em duas pontas, pela feiticeira e também por você, Norma. O que você tem a me falar? Era dura a fala dela, mas era uma oportunidade rara que eu tinha para esclarecer, para entrar naquele assunto. Eu tinha que esclarecer, era chegada a hora. Ainda que fosse para romper para sempre com minha patroa, a quem eu considerava, pelos primeiros tempos do nosso conhecimento, uma pessoa especial na minha vida. Mas chegou a hora do vai ou racha. E eu falei para ela: Dona Maitê, uma coisa é verdade. A senhora presta atenção em tudo que eu vou falar. A maldade existe. Lógico que existe. Pera, dona Maitê. Sou eu que estou falando, estou pedindo a atenção da senhora, por favor. A maldade existe. E o que a sua feiticeira tem feito dá resultado. E pode sim prejudicar e muito a vida de outra pessoa. Mas a maldade, dona Maitê, apesar dela ser muito forte, ela existe e é forte, mas ela é muito menor do que a misericórdia de Deus. Vou dizer uma coisa para a senhora. Eu não sei o que a senhora vai pensar. E nem o que serei para a senhora depois que eu disser o que eu tenho para dizer. Mas presta atenção. Eu tenho quebrado toda a maldade de todos os presentes que a senhora manda eu levar para Estela Maris. Eu tenho quebrado a maldade. O que você está fazendo, Norma? Eu não estou acreditando no que você está me falando. O que você está fazendo, sua louca? Desculpa, eu de louca não tenho nada. Eu tenho feito o seguinte: antes de entregar esses presentes que a senhora tem me dado, eu sei da origem deles, eu sei de onde eles vêm. Então eu passo numa igreja e eu peço a intercessão de Nossa Senhora Aparecida junto a Deus, junto a Jesus, e molho os presentes com respingos de água benta. Norma, você não pode fazer isso comigo, Norma. Isso é traição. Você está me traindo, Norma. Você não pode fazer isso comigo de jeito nenhum. Não, dona Maitê. Não, dona Maitê, isso não é traição nenhuma. Isso é apenas uma maneira que eu encontrei para ajudar as duas. Ajudar as duas. Que duas, louca? Estou ajudando as duas. Tanto a Estela, como também a senhora. Sua falsa, Norma, sua falsa. A mim você não está ajudando nada, Norma. Creia, dona Maitê. Quando eu faço isso, eu estou ajudando muito mais a senhora do que a Estela Maris. Eu estou ajudando a atenuar a gravidade do seu pecado. Fazer isso contra uma pessoa inocente é um grande pecado, dona Maitê. A cantorazinha de quinta não é inocente. Você sabe que ela não é inocente. Ela destruiu a minha vida e a vida da minha família. Mas é aí que a senhora se engana, dona Maitê.
Ela nunca teve a intenção de destruir a sua vida. Mas antes de tudo, a senhora precisa ouvir. Estela Maris foi enganada pelo Dr. Guerra. Enganada? Sim! A senhora já parou para pensar nisso? Foi enganada pelo Dr. Guerra. O que ela fez, 1 milhão de outras mulheres talvez façam todos os dias. Ela se apaixonou pela pessoa errada e na hora mais errada da vida dela. Mas nessa história, dona Maitê, ela foi muito mais vítima do que vilã. Larga de mentira e de ser boba, Norma. Ela queria dinheiro. Dinheiro do meu marido, é isso que ela queria. E se realmente ela quisesse, ela teria usado um filho que ela teve com ele e que ele nem ficou sabendo, dona Maitê. Foi nessa hora que ela ficou paralisada, olhos arregalados. Eu fiquei até com medo dela avançar em mim, de tão chocada que ela se mostrou naquele instante. Filho? Filho? Que história é essa de filho? Bem, foi aí que a conversa se alongou. E eu contei tudo para ela sobre a criança e da forma como Estela Maris me havia contado. Quando eu falei do menino, por incrível que pareça, foi o único momento que eu toquei o coração da dona Maitê. Embora ela ainda duvidasse da história, eu garanti para ela que tudo era real, era verdade, e que tudo isso poderia ser provado. Simples, né? Exame de DNA hoje prova tudo. Depois de tanto tempo, eu senti que a minha conversa com a dona Maitê se encaixava, não era vã. Naquele dia mesmo, ainda meio passada, ela me procurou e queria saber mais sobre o filho do Dr. Guerra. E aí eu dei mais detalhes. Esse menino existe, Norma. Existe. É criado por uma tia dela. Está em Belém do Pará. Isso é mentira, Norma. É verdade. É verdade, e é uma verdade que pode ser provada, dona Maitê. Seus filhos têm um irmão. Não pode ser. Ela teria usado isso. Pois é. É justamente o que eu penso. E isso para mim é a prova inconteste de que ela não é essa pessoa ruim, má, perversa que a senhora imagina que ela seja. Ela não me agrediu mais. Naquela noite, eu dormi como todas as noites na mansão. E eu ouvi muito barulho no quarto da dona Maitê. O tempo todo era como se ela conversasse com alguém. Eu até imaginei que talvez fosse a loucura dela se agravando. E tive que aguardar. Eu só ficava atenta para ver se algo pior acontecesse e eu iria intervir. No entanto, eu escutava ela conversando com alguém o tempo todo. E quando o dia amanheceu, não precisou que eu a procurasse. Eu já estava na copa, preparando coisas do café da manhã. E ela veio ter comigo, a dona Maitê. Norma. Era outra. Quando ela falou Norma, já não era mais com agressividade. Era outra.
Gente, alguma coisa extraordinária aconteceu, porque ela voltou a ser a dona Maitê que sempre fora. No Norma eu senti, foi assim, o tom. O Norma chegou para mim com amabilidade. Norma. Oi, dona Maitê, bom dia. Eu tive condição de cumprimentá-la depois de tanto tempo e ela, bom dia. Uma coisa extraordinária aconteceu, Norma. O que, dona Maitê? O Guerra era o marido dela, morto. O Guerra esteve comigo essa noite. Como? Eu também não sei explicar, mas ele apareceu dentro do quarto para mim. Estava bonito, como sempre fora. E ele veio me contar a respeito do outro lado do mistério. Que ele está numa escola, sendo preparado para poder compreender tudo o que se passara, a forma violenta com a qual ele morreu, o fez ele ficar em lugares que ele desconhecia, não foi fácil para ele. Mas ele veio especialmente dizer que tudo que você me falou é verdade. Ele me falou do filho, você acredita? Ele me falou do filho. Que ele só foi saber depois de desencarnado. Um filho que ele desejava que ela tivesse abortado. Se ele soubesse, ele jamais permitiria o seu nascimento. Mas ela tem uma parte que talvez você não tenha me contado. Ela se escondeu através de uma excursão artística, tempo o suficiente para poder viver a gravidez e ter o bebê. Eu contei sim para a senhora. A senhora talvez tenha se esquecido. É que eu estava tão nervosa na hora, mas até isso ele esclareceu. Ele disse exatamente o que você me falou, sabe, Norma? Que ela, ao invés de ser considerada vilã, tem que ser chamada de vítima. Você fez uma coisa espetacular. Eu? Mas o que foi que eu fiz? O Guerra me citou. Que toda a maldade feita, na verdade, não foi feita pela peixe bruxa. Foi por mim. Porque eu a contratei. Eu a paguei. Eu pedia que ela fizesse assim. Mas toda essa maldade, você, de uma maneira cristã, você quebrou. Passando nas igrejas e pedindo aos espíritos de luz, a Nossa Senhora, a Jesus, e até usando água benta, para que aquilo se transformasse, ao invés de coisa ruim, no bem, na bondade. Eu queria te agradecer, Norma. Ô, dona Maitê, não há necessidade. Eu acho até que eu entrei nessa história não por mim e nem pela senhora. Eu acho que era um plano do espiritual. Era um plano de Deus. Porque
A senhora nunca foi má. A senhora era a melhor patroa do mundo. Basta perguntar a todas as pessoas que conviveram com a senhora aqui dentro dessa casa. Tudo bem que dos antigos fiquei eu e o Manuel, mas a gente pode chamar os outros e eles vão testemunhar. A senhora sempre foi uma pessoa especial. E quando a pessoa é boa, cria-se uma aura protetora ao redor dessa pessoa. E justamente essa proteção não permitiu que a senhora se tornasse uma pecadora. Então agora eu acho que eu posso revelar uma coisa para a senhora. Com tudo isso, naquele acidente que eu achava que fosse o fim da Estela Maris, ela conheceu um cara espetacular que a socorreu naquela noite. E eu acho que tem tudo para dar certo. Ela fez um positivo com a cabeça concordando e completou dizendo que a noite inteira ela dialogou com o marido falecido. E no fim ela fez uma pergunta: será que eu estou perdoada? Quem sou eu para dizer isso para a senhora? Isso é uma conversa que a senhora tem que ter íntima com Deus, com Jesus. Mas do meu ponto de vista e no meu julgamento, a senhora não fez nenhum mal para Estela Maris, embora tivesse tido até a intenção. Mas Deus não permitiu que a senhora fizesse. Ele me usou. E a senhora não pode imaginar o quanto eu me sinto feliz de ter sido uma peça usada nessa história. E o que eu faço com a peixe bruxa? A senhora não precisa fazer. Eu faço pela senhora. Eu peço para o Manuel me levar lá. E eu digo que a senhora não quer mais absolutamente nada. Se a senhora combinou algum valor, por favor, me dê esse valor, eu deixo para ela. E digo que a senhora só quer o bem, não apenas da Estela Maris, mas de todas as pessoas do mundo, como sempre quis. Foi apenas uma fase ruim que a senhora viveu. Você faz isso por mim, Norma? Pela senhora eu sou capaz de tudo. Eu nunca vou esquecer tudo que a senhora fez por mim. A senhora acudiu as pessoas que eu mais amava. A senhora acudiu minha mãe na doença dela, quando não havia um hospital. A senhora acudiu a minha filha, que precisava tanto fazer aquela faculdade, depois aquele curso, e ter a oportunidade naquele trabalho. A senhora ajudou pessoas que eu amo, e ajudou pessoas que eu mal conhecia. Nada nesse mundo é de graça, sabe, dona Maitê? Cada um tem aqui nesse mundo aquilo que merece. E a senhora não merecia se tornar uma megera. A senhora não nasceu para isso. Foi uma fase. Sabe o que o Guerra me falou? Não. Ele me disse que quando eu me abri para o ódio, um espírito obsessor ruim se encostou em mim. Eu era influenciada. Eu não duvido disso. Quem sou eu? Acho que isso condiz muito com
com a realidade vivida pela senhora. Se a senhora quiser, eu sou muito amiga do Padre Rodrigues. Posso trazê-lo aqui em casa. Você também faz isso por mim, Norma? Bom, aí é pela senhora e por todos que vivem aqui nessa casa. Lógico que faço. Ela, depois de um tempão, anos, abriu os braços e me abraçou. Voltávamos a ser o que sempre fomos, duas amigas que se amavam. Eu era empregada, mas antes de tudo, uma amiga considerada por ela. O Padre Rodrigues veio na sequência. Ele, inclusive, me aconselhou da forma, do modo que eu deveria conversar com um peixe bruxa, a mulher que era capaz de se dar um nó no próprio corpo. Essa parte ficou. E a parte mais comovente foi que, a contar daquela data, 10 meses depois, eu fui no casamento mais lindo que eu já vi em toda a minha vida. O casamento da Estela Maris com os Celso. E foi lindo ver aquele garotinho entrando na igreja levando as alianças. Era o filhinho dela. Eu não tinha como não perceber. Se olhando para os traços daquele menino, você via os traços do Dr. Guerra, traços dos outros irmãos que ele tinha. Foi muito comovente. E o mais impressionante foi que, a partir daquele dia, a própria Dona Maitê acabou também se apegando bastante ao menino. E de vez em quando ele vinha passar uns tempos na mansão, na companhia dela e dos irmãos. Essa é a história. Eu só peço desculpas porque eu sei que é longa. E vou dizer uma coisa: eu fui obrigada até a cortar muita coisa, muitos detalhes, porque eu fiquei com medo de não terminar mais a história. Peço desculpas. Não sei se você irá apresentá-la inteira, mas se o fizer, eu ficarei eternamente grata, porque eu queria passar essa mensagem para quem está ouvindo. Uma pessoa quando é boa de verdade, ainda que ela queira se transformar numa pessoa má, ainda que ela queira fazer o mal a alguém, alguma coisa no universo impede. Foi exatamente isso que aconteceu com a Dona Maitê. Ela era uma pessoa espetacular, boa, conforme eu descrevi lá na primeira parte dessa carta. E quando ela quis fazer uma maldade, ela não conseguiu, porque ela fora impedida pelo amor que o universo sempre sentiu por ela. É uma coisa de impressionar. Era isso. Eu acho que a parte principal da minha história era dizer exatamente isso. A pessoa, quando é boa de verdade, ainda que ela queira se transformar numa pessoa má, o próprio universo impede que isto ocorra. Era isso o que eu tinha para contar para todos vocês.